Vamos lá, pessoal, nós estamos trabalhando com vocês aí o Código de Trânsito Brasileiro. E tem um detalhe muito importante nesse novo Código de Trânsito. A gente fala novo, né? Porque o código é de 97, entrou em vigor em 98, mas ele trouxe diversas inovações, porque o último código era de 66 e esse agora é de 97, que entrou em vigor em 98. Ele incluiu os municípios como órgãos e entidades executivas de trânsito. Se você transitar aí pelo Brasil inteiro, você vai conseguir observar que nós temos guardas municipais fazendo a fiscalização de trânsito, nós temos aqueles chamados amarelinhos, você vê lá o pessoal da CET, da BH Trans, da Divisão de Trânsito dos municípios, o pessoal aplicando autos de infração ali de estacionamento, de parada irregular, tá? Fiscalizando o trânsito dos municípios. Os municípios estão se integrando ao sistema. Essa é uma previsão do artigo 24 e do artigo 333. Então os municípios têm que se integrar, estão tentando fazer isso aos pouquinhos. São muitos, mais de 5 mil municípios, então eles estão se integrando. E aí esse Código de Trânsito Brasileiro trouxe competências específicas para os órgãos municipais. E essas competências específicas no artigo 24 e 25 são importantíssimas para você que vai fazer concurso para as prefeituras, tá certo? Para você que vai fazer concurso para o Detran do Distrito Federal, que não tem município e tem as competências municipais, e para você que vai fazer guardas municipais. Por quê? Porque sempre cai o Código de Trânsito Brasileiro e as competências dos municípios são importantíssimas para vocês, beleza? Então fique atento, vamos lá para essas competências. Vamos lá no texto, olha só. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, ou seja, no âmbito de sua competência, tá? E aqui ele repetiu o texto, né? Só para dizer que foi o texto estabelecido. É a mesma coisa. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito. Primeiro, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, necessariamente, obrigatoriamente, como todos os órgãos, vai cumprir e fazer cumprir as leis de trânsito. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Pessoal, trazendo para cá, vamos falar de um tema que pode ser tema de redação e tal. Os órgãos municipais são responsáveis aí em registrar, emplacar as famosas carroças, veículos de propulsão humana, tá certo? São os órgãos municipais que vão estar emplacando esse tipo de veículo, tá? Então tem legislação municipal sobre isso. E agora nós estamos vendo nos municípios a chegada do famoso patinete, tá? E aí as pessoas perguntam muito por que o patinete não está regulamentado em todo o Brasil, porque essa é uma regulamentação que depende de cada município. Então cada município vai fazer uma regulamentação, ainda não está sendo feita em âmbito nacional, tá? Tem uma resolução do CONTRAN que trabalha sobre a questão dos veículos de propulsão humana, que é o caso das bicicletas elétricas também, né, que é a resolução 315 e suas alterações. Mas é importante que você entenda que os patinetes serão regulamentados de acordo com cada município. Então, normalmente, para fins de prova, só se ele cobrar a regulamentação municipal. Se não, você vai ficar atento só ao previsto no artigo 24, que é essa obrigatoriedade de regulamentação dos municípios. Beleza? Vamos voltar para o texto. Olha só, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais, promovendo o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Você pode falar assim, poxa, mas será que eles estão fazendo no meu município? Às vezes porque o seu município não integrou-se ao Sistema Nacional de Trânsito ainda. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Olha só, você está lá no órgão municipal. O órgão municipal, ele também tem a obrigação de coletar os dados estatísticos, tá certo? Para encaminhar ao órgão de trânsito, para que esse órgão encaminhe ao Denatran, tá certo? Para que o Denatran faça a estatística geral de trânsito no Brasil. Todo o sistema de sinalização do município, toda a operação desse sistema vai ser coordenado pelo órgão municipal. Aí você fala assim, poxa, o meu município não tem isso. Não tem isso porque o município talvez ainda não se integrou ao Sistema Nacional de Trânsito. Se ele não se integrou, quem vai estar cuidando dessa situação toda provavelmente são os Detrans ainda dos estados,
que estão cuidando. É importante o aluno entender também que os órgãos municipais executivos de trânsito são diferentes dos CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito. As circunscrições regionais de trânsito são filiais do DETRAN do estado, tá? Para a pessoa tirar a habilitação no município, essa coisa toda. Mas é a prefeitura que cria ali, que faz a integração junto ao Sistema Nacional de Trânsito do órgão executivo de trânsito. Então pode ser uma Secretaria Municipal de Trânsito, pode ser a própria Guarda Municipal fazendo os trabalhos de trânsito aí, e aí vai ter todas essas competências, beleza? Por isso que a gente não fala um nome específico, cada órgão municipal coloca o nome que ele achar mais interessante, tá joia? Vamos continuar com as competências municipais, vamos lá. Olha só, compete aos órgãos municipais estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, assim como compete ao DETRAN, aos órgãos rodoviários, né? Compete, esse aqui foi uma mudança importante estabelecida pela Lei 13.281 e aqui é muito cobrado em prova. Olha só a competência do município. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente, isso é importante, para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento, ou seja, idosos, deficientes, alguns têm gestantes. E aí aqui você tem um detalhe interessante, pessoal. Se você observou lá nas competências do artigo 21, do artigo 22, falava do DENIT, do DR, do DETRAN, ele falava que as competências do DETRAN, por exemplo, excetuadas as dos incisos 6, ou inciso 7, ou inciso 8º do Código de Trânsito do artigo 24 do CTB. Isso quer dizer o seguinte, que são as competências do município. Uma delas é o inciso 6. O que diz o inciso 6? Que o órgão municipal ele vai fiscalizar as edificações privadas de uso coletivo, mas ele vai fiscalizar somente no que tange a estacionamento regulamentado para especificamente para idosos, deficientes, aquelas pessoas gestantes, aquelas que estão elencadas na sinalização. Beleza? Então, essa é uma competência que foi estabelecida ao município. Então, o órgão municipal vai fazer isso. E no Distrito Federal? É o DETRAN, porque o DETRAN do Distrito Federal é o único que tem a competência estadual e municipal. Mas isso, como é uma mudança recente na legislação, você tem que estar sempre atento a isso. Não são edificações de uso individual, são de uso coletivo, beleza? Esses estabelecimentos privados de uso coletivo. Fique atento a esse item, tá joia? Vamos continuar nas competências. Olha só. Compete também, tá, aos órgãos executivos do município aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Você viu que a gente está falando muito, pessoal, de advertência por escrito, né? A advertência por escrito é uma penalidade e ela pode sim ser aplicada tanto pelo diretor do DETRAN, quanto pelo diretor do DR, do DENIT, o diretor do órgão municipal executivo de trânsito. O que é advertência por escrito? Ela só pode, está lá no artigo 267 do CTB. Ela só pode ser aplicada nas infrações leves ou médias, observado o prontuário do condutor, se ele não tiver cometido ser reincidente naquela infração nos últimos 12 meses. Então a autoridade de trânsito, ao receber uma infração leve, por exemplo, ou média, né, falta de combustível na via, infração média. A infração leve, dirigir sem atenção, é uma infração leve. Então, nesse caso, ela pode ser transformada em advertência por escrito a critério da autoridade de trânsito. Então, não vai haver pontos nem cobrança de valores se ela for transferida, se ela for transformada em advertência por escrito. Mas só vale para as infrações leves ou médias. E o órgão de trânsito não é obrigado a conceder, ele vai analisar o prontuário de cada condutor infrator. Beleza? Então, fique atento a isso, porque isso também é uma competência do órgão municipal. Vamos continuar com essas competências. Vamos lá para o texto.
compete ao órgão, tá certo, municipal aí, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Olha só, pessoal, os municípios ainda não estão tão adequados assim para fazer esse tipo de fiscalização. Para excesso de peso, dimensões e tal, necessita de balança, necessita de equipamentos diversos. Mas, para fins de prova, já existe a previsão da competência para ele fazer isso. Aonde? No âmbito do município, no âmbito da sua área de atuação. Aí ele pode fiscalizar a emissão de gases, poluentes, verificar também pesos e dimensões dos veículos. Beleza? Vamos continuar. Olha só, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Aqui nós temos um fato importante para o aluno entender. O que é o artigo 95? Ele vai falar o seguinte, olha, grandes eventos na via, vai acontecer uma festa no município tal. Isso vale também para os estados. Vai acontecer no município tal uma festa de São João, bonito no interior, lá e tal, e vai fechar as vias. O órgão de trânsito tem a responsabilidade, de acordo com o artigo 95, de informar com antecedência mínima de 48 horas sobre a interdição da via. Se ele não informar, ele pode ser penalizado com multa e o servidor que não informou a população pode pagar 50% do valor por dia, 50% do valor por dia, por não ter informado aí a sociedade, através dos meios de comunicação social, da interdição da via. Então, aí na sua cidade, se o cara fechou a via sem autorização do órgão de trânsito, ou se o órgão de trânsito sabia e não informou a sociedade, o órgão de trânsito pode ser penalizado. E existe multa para isso, prevista no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vai fechar a via, você está trabalhando no órgão municipal, tem que avisar com antecedência, através dos meios de comunicação social. Pode ser o jornal, pode ser a televisão, você tem que avisar, ó, vamos fechar a pista, a data tal, para fazer obra, para fazer isso, fazer aquilo, para fazer eventos na via. Então essa é a obrigação, essa é a determinação que cada órgão municipal tem que fazer. Beleza? Vamos continuar. Olha só, então ele vai fiscalizar o cumprimento da norma contida, quer dizer que deve informar a população em 48 horas de antecedência. E pode aplicar penalidades, arrecadar as multas, por exemplo, se alguém foi lá e fez sem a devida autorização. Mais ainda, compete aos órgãos municipais implantar e manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Olha só, pessoal, implantar, manter e operar. Os municípios, ninguém gosta de pagar estacionamento, né? Mas os municípios têm essa atribuição, implantar, manter e operar o estacionamento rotativo pago, aquele estacionamento que as pessoas vêm, deixam o carro por um determinado tempo, paga aquele valor, sai, não é isso? E assim vai, o fluxo é intenso de pessoas. Essa competência é do órgão municipal, mas no Distrito Federal ela também é feita pelo Detran DF, que tem as competências também municipais, beleza? Vamos continuar. Olha só, compete aos órgãos executivos municipais arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de carga superdimensionados ou perigosas que estiverem transitando ali na área do município, tá joia? Estado e remoção, os veículos que ficam no depósito lá também será cobrado os valores. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Bom, se você observar isso aqui, nós falamos essa situação também como competência da PRF lá, tá? Que ela vai fazer escolta de carga indivisível. Mas no âmbito municipal, essa competência é do órgão municipal rodoviário de trânsito, tá? Ele vai ter essa competência para poder fazer esse credenciamento, serviços de escolta, mas só no âmbito de sua competência. Nas rodovias federais é competência da PRF. Joia? São muitas competências, né? Vamos lá, tem mais algumas. Vamos para o texto. Olha só, compete aí, são competências comuns a todos os órgãos, né? Ao órgão municipal integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da federação. É integração entre os órgãos. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, ou seja,
o CONTRAN vai estabelecer as diretrizes e os demais órgãos vão implementar essas medidas. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. O município também vai ter que participar de programas de educação para o trânsito. Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Olha só. Esse aqui, pessoal, é um detalhe importante, uma novidade na legislação, porque a emissão de poluentes, de gases poluentes, é um caos, né? Se o município não pode implantar, coordenar isso, ele tem como obrigação tentar minimizar os danos causados aí pelos veículos automotores nas vias terrestres. A obrigação é dele reorientar para que não aconteça essa situação. Alguns estados, vocês vão observar que tem rodízio, tem tudo isso, são medidas que o município tenta fazer para tentar diminuir o número de veículos circulando. São Paulo é um exemplo claro disso, né, pessoal? Beleza? Vamos continuar. Olha só. Compete também ao órgão municipal registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas recorrentes de infrações. Olha só, veículos de tração e propulsão humana. Olha só como é que a legislação mudou aqui um pouquinho, pessoal. Essa inclusão agora, desde 2015, para dizer o seguinte, os veículos de tração e propulsão humana, né? Pessoas falam assim, poxa, tração humana arrastando. Vocês já viram que nós temos vários estados, e as pessoas que fazem aquela coleta de latinhas, busca aquela questão de recicláveis e tal, ela anda tracionando. Então, esse tipo de veículo deve ser registrado e licenciado de acordo com a legislação municipal. Propulsão humana, a bicicleta também deve ser registrado de acordo com a legislação municipal. Tração animal, as carroças, as charretes, tem que ser emplacadas de acordo com o município. Aí eu te pergunto, e no Distrito Federal, quem vai fazer isso? É o DETRAN do Distrito Federal, que tem as competências estaduais e municipais, tá? E a gente sabe que é sempre uma dificuldade fazer o registro e licenciamento de veículos de propulsão humana e tração animal, porque são muitos e às vezes a prefeitura não consegue fazer isso. Mas é uma competência não dos órgãos estaduais, dos DETRAN dos estados, mas uma competência do órgão municipal e do DETRAN do Distrito Federal, que tem as duas competências, estadual e municipal. Beleza? Vamos para mais competência. Compete também, tá certo, ao órgão municipal conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal, ou seja, vai estabelecer as regras para conduzir bicicletas e carroças aí. Articular-se, compete ao órgão municipal, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sob coordenação do Trânsito do Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. Então vai fazer articulação para trabalhar em conjunto com os DETRANs, por exemplo. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, que foi vetado, né? Além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Mesma competência dos órgãos, articular-se com os órgãos, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos. E aí tem um detalhe. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. O que é isso, pessoal? Para você entender. Não tem aqueles veículos com cargas superdimensionadas, veículos grandes, até 30 metros, cargas superdimensionadas? A autorização pode vir lá do órgão rodoviário, da PRF, ou no âmbito do município, do órgão municipal, que vai ter essa competência para fazer essa integração aí, beleza? Então você observa que são 21 competências. E ainda vamos comentar um pouquinho aqui do artigo 25 relativo aos municípios. Vamos para o texto. Olha só. As competências relativas ao órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executiva de trânsito, ou seja, aquilo que nós falamos, é o DETRAN do Distrito Federal que tem as competências, só ele é o único no Brasil que tem as competências estaduais e municipais, beleza? Fique atento a isso. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito conforme o previsto no artigo 333, que determina a integração de todos os municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, gradativamente. E aí, olha só, os órgãos ou entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito
poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código com vista à maior eficiência e segurança para os usuários das vias. O que é isso, pessoal? Às vezes o órgão municipal não quer criar, o prefeito não quer criar um órgão de trânsito, então ele pode celebrar convênio com as polícias, tá certo? Pode celebrar convênio com os DETRANs, para que eles possam agir dentro daquele município, para ele não ter que criar um órgão. Ou se ele criar o órgão, ele não quer colocar os agentes na rua, ele pode fazer um convênio com a Polícia Militar para que ela faça a fiscalização nas ruas. Todos os órgãos podem integrar-se entre si, tá? Isso não vale só para o município. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito podem fazer convênios entre si, ok? Vamos voltar para o texto. Olha só, os órgãos ou entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Então aí, ó, capacitação técnica, assessoria e monitoramento. Ah, por que isso, professor? Porque, pessoal, imagine o seguinte, o prefeito quer criar o órgão municipal, não tem estrutura nenhuma, para criar o órgão municipal. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar aí assessoria técnica aos demais órgãos, vai contratar uma empresa para que ele possa implantar aí a situação de órgão municipal na sua cidade, para fazer a fiscalização de trânsito, beleza? Veja só como é que diz o texto. Tá? Ele diz, ó, poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes com ressarcimento dos custos apropriados. E para a gente fechar aí, ó, para os alunos que pretendem fazer o concurso para agentes municipais de trânsito, como é o caso das guardas municipais, temos muitos alunos nesse sentido, é importantíssimo que conheçam todas as competências previstas no artigo 24. E aí nós temos vários municípios se integrando ao Sistema Nacional de Trânsito que vão contratar servidores. Isso aí, pessoal, é uma verdade. Nós temos vários municípios, são mais de 5 mil. E quando os prefeitos estão entendendo que criar órgãos municipais, além do valor, da questão da arrecadação, da melhoria do trânsito naquela localidade, né, ele vai ter aí a oportunidade de ter mais turistas, aquela coisa toda, e um controle melhor. Então eles estão criando os órgãos municipais de trânsito e as guardas municipais. E isso faz com que a legislação de trânsito seja importantíssima e abra mais espaço para você estar fazendo outros concursos aí próximo de onde você mora aí para trabalhar do lado da sua casa. Beleza? Vamos dar uma paradinha por aqui, fique atento aí e nós continuamos em outro bloco, ok? Grande abraço.